Bem-vindo a mais um episódio do Português em Conversa. Hoje vamos falar de um tema muito português: o vinho. Mesmo quem não bebe vinho sabe que este faz parte da nossa identidade, da comida, das festas, da história e até da forma como vivemos o nosso dia-a-dia. Antes de começarmos, eu recomendo ver o Patreon do Português em Conversa para diferentes atividades que te vão ajudar a melhorar o teu português de forma interessante e divertida. E, claro, para ajudar a apoiar o canal. Vamos lá ao assunto do vídeo. Neste episódio, vamos descobrir como é que o vinho chegou a Portugal, porque é que é tão importante na nossa cultura e outros aspectos importantes do seu consumo e produção. Primeiro vamos falar sobre as suas origens. A história do vinho em Portugal é antiga, muito antiga mesmo. As primeiras vinhas da Península Ibérica foram provavelmente plantadas pelos tartessos, um povo que habitou a península antes dos romanos, há mais de 2500 anos. Mais tarde, os romanos espalharam o cultivo de vinha por quase todo o território, porque o vinho era um elemento muito importante da vida romana, tanto nas refeições como nas cerimónias religiosas. Durante a Idade Média, os monges tiveram também um papel fundamental na produção do vinho. Nos mosteiros, cultivavam vinhas e produziam vinho não só para consumo próprio, mas também para cerimónias e, fins religiosos e comerciais. Já nos séculos XVII e XVIII, o vinho português começou a ganhar fama internacional, especialmente o vinho do Porto. Nasceu talvez da relação comercial entre Portugal e Inglaterra. Foi uma parte da história bastante curiosa. Os mercadores ingleses, por causa de guerras com França, começaram a importar vinho português e, para o conservar melhor durante as suas viagens, adicionavam aguardente. E assim nasceu o vinho do Porto, com o seu sabor forte e doce, e com enorme sucesso no estrangeiro. No entanto, esta técnica de preservar o vinho já era utilizada por marinheiros durante a época dos descobrimentos, de forma a manter o vinho durante viagens longas. A seguir temos as regiões e a diversidade de vinhos. Portugal é um país pequeno, mas com uma impressionante variedade de vinhos e terroirs. Cada região tem o seu caráter, o seu clima e o seu tipo de solo. Isto cria estilos de vinho completamente diferentes. Vamos lá ver algumas das principais regiões vinícolas. Primeiro, o Douro, talvez a mais famosa. É onde se produz o vinho do Porto, mas também excelentes vinhos brancos e tintos de outros tipos. O Alentejo, conhecido também por vinhos cheios de sabor e por produções mais modernas. O clima quente e seco afeta bastante a qualidade dos vinhos. O Dão, região de montanha com vinhos mais elegantes e aromáticos. Os vinhos verdes, também, claro, na região do Minho, no norte. São vinhos leves, frescos e ligeiramente gasificados, perfeitos para refrescar no verão. E por fim, Setúbal, uma região famosa pela Moscatel de Setúbal, um vinho doce e aromático, excelente depois das refeições. Algo importante de notar: Portugal tem um sistema de denominação de origem controlada, que garante a qualidade e a autenticidade dos vinhos de cada região. Ou seja, se um vinho que encontras à venda diz vinho do Porto, é mesmo vinho do Porto, pois a sua denominação, ou seja, o seu nome, é controlado por lei. Outro aspecto muito importante da cultura portuguesa é a vindima e o processo de produção. Este processo de colheita de uva, chamado vindima, é um momento especial em Portugal. E para quem vive no campo, é quase como uma festividade. Normalmente acontece entre setembro e outubro, dependendo da região e do clima desse ano. O processo começa com a colheita das uvas, que pode ser feita à mão ou com máquinas. Em algumas quintas tradicionais ainda se mantém o método antigo, o pisão das uvas com os pés, dentro de grandes tanques de pedra, chamados lagares. Isto é um costume que vem de há séculos e que ainda se vê no Douro, por exemplo. Depois da colheita, as uvas são fermentadas, o vinho é filtrado, armazenado em barris de carvalho e finalmente engarrafado. Cada etapa influencia. Isto é talvez a parte mais interessante da produção de vinho. É que cada etapa influencia o sabor final. O tipo de uva, o tempo de fermentação, o tipo de barril, o tempo de envelhecimento. A produção de vinho é como uma verdadeira arte. E hoje, muitas adegas combinam métodos tradicionais
com a tecnologia moderna, para garantir qualidade e consistência. Em Portugal, o vinho faz parte da vida cotidiana. É normal beber um copo de vinho ao almoço ou ao jantar, especialmente aos fins de semana. Claro, sempre com moderação, é visto como algo natural, não excessivo. Há também uma série de provérbios e expressões relacionadas com o vinho, como por exemplo, ao teu amigo e ao teu vizinho, o teu melhor pão e o melhor vinho. Ou seja, devemos sempre oferecer o melhor de nós mesmos às pessoas próximas, como amigos e vizinhos, e a melhor comida, claro. Esta expressão tem em conta a importância do pão e do vinho na cultura portuguesa. Ou ainda outra expressão, quem tem bom vinho tem bons amigos. E isto refere-se ao facto de que na cultura portuguesa é comum oferecer vinho aos amigos e familiares. Quando se visita, por exemplo. Então, se tens bons amigos em Portugal, tens bom vinho. O vinho também aparece sempre em festas populares e tradições locais, especialmente nas regiões rurais. Durante a época das vindimas, há festas nas aldeias, música popular e todos ajudam a preparar isto. É um momento de partilha e de comunidade. Hoje em dia, há também um grande interesse no enoturismo, o turismo de vinho, basicamente. Visitar quintas, conhecer o processo de produção e ir a provas de vinho. É uma forma muito agradável de conhecer o país e aprender mais sobre as nossas tradições. É também importante, claro, mencionar que, para além de um símbolo cultural, o vinho tem um peso enorme na economia portuguesa. Portugal é um dos maiores exportadores de vinho do mundo, com destaque para o vinho do Porto, os vinhos do Douro e os vinhos verdes, claro. Nos últimos anos, o país tem recebido cada vez mais reconhecimento internacional pela qualidade e pela inovação. Há produtores que estão a apostar em vinhos biológicos, castas autóctones e métodos sustentáveis, o que, na minha opinião, demonstra que a tradição e a modernidade podem andar de mãos dadas. E agora, para concluir e refletir um pouco. Para os portugueses, o vinho é muito mais do que uma bebida. É uma parte viva da cultura. Conta histórias de famílias, de regiões e de séculos de trabalho, esforço e paixão. Mesmo quem não bebe pode apreciar o valor simbólico do vinho, o esforço das pessoas, o cuidado com a terra, a ligação entre a natureza e a cultura e tudo isso. E tu, já provaste algum vinho português? Qual é o teu preferido? Diz-me nos comentários e, claro, se gostaste deste episódio, não te esqueças de deixar um gosto e de te inscreveres no canal. Se quiseres apoiar o canal e receber benefícios exclusivos, como exercícios e material de estudo, junta-te ao Patreon. Como sempre, deixo o link na descrição. Até à próxima.